Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais um vídeo para o GRH e eu inicialmente quero agradecer a Lia mais uma vez a oportunidade de estar conversando com vocês aqui. E hoje eu separei um assunto bastante importante e que daqui para frente vai ser mais uma das preocupações aí de todas as empresas e, no nosso caso, na área do recursos humanos, né? O assunto que eu separei para hoje é a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. E eu queria conversar com vocês a respeito dela e trazer aqui algumas dicas para a implementação da LGPD na área de recursos humanos. Bom, gente, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela é a Lei 13.709, ela é de 2018 e ela teve aí um período em que ela, por mais que tenha estivesse já publicada, ela não entrou em vigor, mas ela veio entrar em vigor no último dia 18 de setembro de 2020. Portanto, ela já está valendo, tá, gente? E ela se aplica a todas as áreas e também se aplicará à área de recursos humanos. Então, gente, eu acho que a primeira dica que eu quero colocar aqui para vocês em relação à implementação da LGPD nas empresas e principalmente na área de recursos humanos é que todos conheçam todos os dispositivos trazidos pela lei. Essa é a única forma da gente perceber efetivamente quais são o que vai ser necessário, ou pelo menos iniciar uma avaliação do que vai ser necessário para a implantação da LGPD na sua empresa e principalmente na nossa área de recursos humanos. A lei traz muitos componentes importantes que você tem que conhecer para que você possa entendê-la e depois iniciar a sua implementação. Eu quero comentar alguns deles aqui e um dos primeiros que eu quero falar é que a lei traz vários fundamentos que disciplinam a proteção de dados pessoais, tá? E a maioria deles que são elencados pela lei, eles já estavam previstos na Constituição Federal, né? E aí tem o direito à intimidade e muitos outros. Mas o principal que eu vejo em relação à Lei Geral de Proteção de Dados, e talvez um mais novo, uma novidade aí, é o fundamento da autodeterminação informativa. Bom, gente, esse fundamento nada mais é do que o direito que cabe a cada indivíduo, a cada pessoa natural, de controlar e proteger os próprios dados pessoais, inclusive de exigir a interrupção do tratamento desses dados. Então, fica claro pela lei que cada pessoa terá o direito de proteger, o direito de tomar determinadas decisões em relação aos seus dados pessoais, e as empresas têm que se adaptar em relação a isso, tá? Além disso, gente, a norma, ela traz uma série de conceitos que são importantíssimos que as empresas entendam e conheçam. Então, ela fala o que é dado pessoal, ela fala o que é dado pessoal sensível. Então, dado pessoal é aquele relacionado à pessoa natural, que é uma pessoa física, seja identificada ou identificável. Já os sensíveis são aqueles dados que dizem respeito à questão racial, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato, organização de caráter religioso, filosófico ou político, que são dados biométricos, são dados que a gente vai ter que ter muito mais cuidado, porque podem trazer aí algum problema, alguma questão de discriminação, de preconceito. Então a gente vai ter que ter muito cuidado com todos os dados, mas principalmente com os dados sensíveis. A lei vai falar quem é o titular do dado, que é a pessoa a quem se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Fala e define quem é o controlador, que é a pessoa natural ou jurídica que compete a decisão referente ao tratamento de dado, que na nossa área de RH geralmente vai ser quem? O empregador, né? Que ele que vai ter as decisões referentes ao tratamento dos dados pessoais. Mas também a lei define quem é o operador, que é aquele que realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. E aí, gente,
entra a figura, por exemplo, da empresa que terceiriza a folha de pagamento, entra a figura em determinadas situações de uma agência de trabalho temporário, entra a figura do escritório de contabilidade, da empresa de segurança e saúde no trabalho. Então, estas empresas também estarão abrangidas pela Lei Geral de Proteção de Dados. A lei também determina quem é o encarregado, que é a pessoa indicada pelo controlador ou operador, que vai atuar como um canal de comunicação entre o controlador e os titulares do direito e também a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que foi criada pela lei e que vai, de certa forma, fiscalizar e tomar algumas decisões em relação a esse assunto. Tá? A lei também determina, gente, o que é tratamento. E é interessante porque, quando a gente fala em tratamento, você pensa, bom, o que é tratamento? Gente, a lei determina 20 ações que são consideradas tratamento. Então, é muita coisa, é muito abrangente. Então, tratamento é a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão e extração. Tudo isso é considerado como tratamento. Então, quando você coleta um dado, quando você armazena um dado, quando você utiliza um dado, quando você transmite um dado, tudo isto é considerado tratamento. Nós vamos ter que observar cada um desses atos, porque se houver algum problema na realização desses atos que são considerados tratamentos, as empresas podem ser punidas ou podem ser condenadas a pagamento de eventual indenização em relação a prejuízos causados por esse tratamento. Tá? A lei também define o que é consentimento, que é a manifestação livre da pessoa que concorda com o tratamento dos seus dados pessoais. Mas eu tenho ressaltado sempre que na área de recursos humanos, na área do trabalhista, o consentimento é uma exceção. A gente vai falar um pouquinho daqui a pouco sobre isso, tá, gente? Agora, também é importante que nós conheçamos os princípios que vão reger o tratamento de dados a partir da publicação da lei. São vários dos princípios, mas o principal, que eu acho que todos temos que conhecer, é o princípio da finalidade, gente. Que é aquele que estabelece que a realização do tratamento tem que ser para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem a possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essa finalidade. Então, gente, para que nós realizemos o tratamento dos dados pessoais, e no nosso caso de empregados, de prestadores de serviço, todas as pessoas relacionadas ao RH, nós temos que ter uma finalidade, além de outros, tá? Esse é o principal que eu estou separando para vocês. Tem que existir uma finalidade para esse tratamento. E a empresa não pode fugir dessa finalidade. Ela não pode, e essa finalidade tem que ser clara. E se a empresa fizer um tratamento diferente dessa finalidade, ela poderá ser penalizada por isso e indenizar eventuais prejuízos causados por isso. Tá? Agora, talvez um dos pontos principais que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para a gente são os requisitos para o tratamento. Gente, para que você trate o dado pessoal de um titular, você tem que cumprir, esse tratamento tem que estar enquadrado em uma das hipóteses previstas na Lei Geral de Proteção de Dados. Tá? Se não tiver uma hipótese normal, você tem que ter o consentimento do trabalhador. Mas na nossa área, como eu disse, o consentimento, ele é a exceção. Por quê? Eu vejo que a maioria dos tratamentos que são feitos pela área de recursos humanos, eles se encaixam numa das seguintes hipóteses que eu vou colocar aqui para vocês. Primeiro, que é o cumprimento de obrigação legal. Ora, o empregador, ele coleta dados, ele armazena dados, ele transmite dados, cumprindo obrigações legais. Então, a maioria das hipóteses de tratamento na área de RH diz respeito a isso, mas não todas, mas a maioria delas estão aí. Mas existem outras, como, por exemplo, a execução de um contrato,
que é o contrato de trabalho, se você precisa tratar um dado do empregado em função da execução do contrato de trabalho, você não precisa do consentimento dele, porque se você não tiver o dado, você não consegue executar o seu contrato. Temos ainda a tutela da saúde, que é aquela exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, ou serviços de saúde, ou autoridade sanitária. E aí eu vejo que entram as questões da área de segurança e medicina do trabalho na empresa. E, por fim, a questão dos interesses legítimos do controlador, como é, por exemplo, a captação de um currículo para o cumprimento, né, o preenchimento de uma vaga e assim por diante. Então, vejam bem, gente, eu vejo que esses são as principais hipóteses que se encaixam nos tratamentos que são realizados na área de recursos humanos. Mas se você for coletar o dado de algum dado pessoal que não se encaixa em uma dessas situações, aí, sem dúvida alguma, você parte para a questão, a necessidade do consentimento do titular, que, como eu disse, ela é uma exceção. Na maioria dos tratamentos realizados na área de RH, você tem uma dessas hipóteses. Mas se você for tratar algum dado sem que essas hipóteses estejam enquadradas, sem que esse tratamento esteja enquadrado em uma dessas hipóteses, aí você vai necessitar do consentimento. Agora, é importante, mesmo que você não tenha o consentimento do trabalhador, você tem que seguir os princípios que são determinados pela lei geral, principalmente o princípio da finalidade. Tá? Então, por mais que eu colete dados, que eu armazene dados para a informação ao e-social, por exemplo, ou cumprimento de algum dispositivo legal, se eu pegar esse dado e der outra destinação, outro tratamento fora esse determinado pela lei, eu posso ser punido por isso, tá? E as punições, gente, elas são muitas, pode ser advertência, algumas medidas corretivas, mas você tem a previsão de multas, né? E são multas simples que podem chegar até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado. Tem uma limitação de 50 milhões de reais, mas é um valor muito alto, não é isso, gente? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Essas multas ainda não estão em vigor, é bom dizer, tá? Elas entrarão em vigor a partir de 1º de agosto de 2021. Mas não é por isso, gente, que nós não somos obrigados a seguir a lei geral. Por quê? Por mais que as multas não possam ser aplicadas por enquanto, você pode, eventualmente, sofrer alguma sanção que venha de algum órgão, por exemplo, como o Ministério do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, ou até uma ação de indenização que pode ser trazida pela Justiça, que pode ser ajuizada na Justiça do Trabalho. Então, efetivamente, por mais que as penalidades ainda não estejam em vigor, a empresa pode sim, se tiver um tratamento equivocado dos dados, efetivamente ser condenada a indenizar o titular desses dados. Agora, gente, na área trabalhista e previdenciária, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela, de certa forma, ela é dividida em três, em três fases. A primeira fase é a pré-contratação, que isso é antes do empregado entrar na empresa. A segunda é durante o contrato de trabalho. E a terceira é quando ocorre o término do contrato, é a fase pós-contratual. Na primeira fase, gente, então aí já pensando um pouquinho na questão da implantação, é importante que todos saibam que a empresa tem que tomar muito cuidado com todos os procedimentos relativos a esta fase pré-contratual, mas principalmente a questão dos currículos, das informações que são coletadas para a empresa para que o empregado efetivamente seja contratado, né? Então, a empresa ela tem que tomar muito cuidado com esses dados, como é que ele vai guardar esses dados. É necessário você ter o consentimento de alguém para pegar o currículo? Eu não vejo essa necessidade, porque eu vejo que isso é um interesse legítimo da contratada, no cumprimento, no preenchimento daquela vaga, da contratada não, né, da controladora, e também o interesse do próprio titular. Mas a empresa, ela, como eu disse, ela precisa ter uma finalidade para aquilo que é preencher uma vaga. Terminado o preenchimento da vaga, ela tem que eliminar aquele dado, né? A gente já viu aí exemplos relatados de empresas que pegam os currículos
e usam como rascunho depois de não utilizar o currículo. Gente, aquilo tem dado pessoal, isso não pode acontecer. Né? E eu vejo que a empresa ela tem que usar aquele currículo para aquela vaga. Se ela for, no nosso modo de entender, manter o currículo para outras vagas futuras que ainda não existem, aí eu acho que é importante ter o consentimento. Tá? Então é importante essa situação. Já na fase durante o contratrabalho, a empresa tem sempre que analisar quais são os dados que ela vai tratar, se eles são obrigatórios ou não, porque tem muita empresa que pega dados pessoais dos trabalhadores e de pessoas envolvidas na relação trabalho, que não faz sentido nenhum você pegar esses dados, você coletar e armazenar esses dados. Às vezes as empresas trabalham como xerox de documentos que não faz sentido nenhum, gente. Né? Então, nós temos que analisar quais são os dados que nós temos a obrigação de coletar dos nossos trabalhadores, de tratar, isto é, de coletar, armazenar e assim por diante. Porque se não for um dado que esteja previsto na legislação como obrigatório, não trate. Né? E se não se enquadra em nenhuma daquelas hipóteses que a gente falou, é melhor não tratar, porque senão você vai ter que fazer ter aí efetivamente um consentimento do trabalhador. Agora veja, em relação ao consentimento nessa fase durante o contratrabalho, muitas pessoas nos perguntam, mas eu teria que ter o consentimento do empregado para coletar os dados dele, para, por exemplo, enviar ao e-social, essas coisas? Gente, nós entendemos que não. Por quê? Porque nesta situação você está tratando esses dados para o cumprimento de uma obrigação legal. E a lógica é o seguinte, gente, se eu precisar do consentimento do trabalhador para ter os seus dados, para, por exemplo, registrá-lo na empresa, e se ele não der o consentimento? Como é que a gente vai fazer o registro desse trabalhador? Não é isso? Então, ou se ele dá o consentimento em um determinado momento e depois porque o consentimento ele pode ser a qualquer momento revogado. Então, e se num determinado momento ele aparece e revoga esse consentimento de você utilizar os dados? Como é que você vai enviar para o e-social? Ou como é que você vai fazer uma comunicação desses dados que é obrigatória por lei? Então, gente, por isso que eu falo. Na área de recursos humanos, o consentimento é exceção, tá? E por fim, gente, nós temos o término do contratrabalho. Nós vamos tratar dados dos trabalhadores por um determinado momento, que é o armazenamento desses dados, porque nós somos obrigados, no sentido de que a lei obriga, até que haja a prescrição dos dados, que você armazene esses dados até para apresentar para fiscalização ou utilizar num possível processo judicial. Então, isso é um armazenamento que é obrigatório por lei. E aí vem muita discussão na questão da prescrição, quando, né, quanto tempo você precisa armazenar, cada obrigação lá tem efetivamente o seu tempo, enquanto tiver esse tempo, efetivamente você pode fazer o armazenamento, que é o tratamento desses dados. Passado isso, sem dúvida alguma, a empresa tem que eliminar esses dados. Então, gente, essas são algumas dicas que eu quis passar para vocês em relação à LGPD. O assunto é muito extenso, não dá para a gente fazer em um vídeo isso, são muitas horas de análise, mas eu acho que as principais dicas que eu passo para vocês, inicialmente, é conhecer os dispositivos da lei, os seus conceitos, os seus fundamentos, os seus elementos que estão ali colocados. Posteriormente, cada empresa terá que fazer uma avaliação, um mapeamento dos tratamentos que são realizados atualmente para ver se eles se encaixam nessa situação. Nós temos, se vocês tiverem interesse, podem entrar em contato comigo mesmo. O meu e-mail, se vocês quiserem, meu nome é fabioandregomes@uol.com.br. Nós temos empresas profissionais que fazem esse levantamento e essa análise, esse mapeamento dos tratamentos que são feitos hoje pelas empresas para verificar se eles se encaixam nos dispositivos da LGPD, tá? E se não se encaixarem, eles vão ter que ser adaptados, além, gente, de muitas outras obrigações que foram criadas pela empresa. Tá? Então, essas foram algumas
primeiras dicas aí em relação ao LGPD. Eu espero que todos comecem a se debruçar nesses assuntos, porque, como dito, a lei já está em vigor e todos devem cumprir os seus dispositivos. Ok, gente? Um grande abraço a todos, boa sorte aí nessa nova tarefa. Se vocês precisarem, fiquem à vontade de entrar em contato comigo para que eu possa auxiliá-los nesta grande tarefa. E eu quero agradecer mais uma vez ao GRH, na pessoa da Lia, por dar essa oportunidade para eu falar um pouquinho com vocês sobre mais esse assunto importante. Ok, gente? Um grande abraço e até a próxima. Tchau!